O atacante Paulinho tem o seu nome veiculado em vários jornais no mundo afora. E tem gente palestrino garantindo que a Juventus da Itália vem muito forte para contratar o lateral esquerdo Piquerez. Mas o Palmeiras deve fazer jogo duro. E tem jogador insatisfeito jogando na Rússia. Ezequiel Barco, argentino de 26 anos, deseja voltar ao futebol sul-americano. Vou trazer algumas informações sobre esse jogador e vocês que vão dar o papo se é que serve para a Sociedade Esportiva Palmeiras, hein? E é claro que também a gente vai dar uns pitaquinhos do treino, pelo menos do último, né? Foi realizado pelo Palmeiras nessa última terça-feira, que já esboça mais ou menos como deve ser o time do Palmeiras que vai enfrentar a equipe do Chelsea nessa próxima sexta-feira pelo Mundial de Clubes. Mas antes da gente começar palestrino, você já sabe o script completo. Verifica a sua inscrição, senta o dedo no botão do like e, é claro, se você assiste pelo celular, ajuda a gente aí, clica no botão hypar para ajudar esse vídeo a alavancar aqui na plataforma e alcançar novos palestrinos para a gente aumentar cada vez mais essa bolha alviverde que estamos criando cada vez mais aqui. Já são mais de 20 mil inscritos nesse canal, sou sempre muito grato a todos vocês que estão por aqui. Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa quarta-feira em seu canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Eu sou Leandro Rodrigues e falo diretamente com este coração alviverde que está aí do outro lado. Sem muitas delongas, palestrinos, vamos repercutir aqui um pouco do treino do Palmeiras, as últimas movimentações que aconteceram nessa última terça-feira. Estamos na quarta, obviamente, o Palmeiras vai treinar hoje também, mas teve algumas coisas que aconteceram no dia de ontem que vale a pena a gente destacar por aqui. É o seguinte, palestrino, o Palmeiras treinou nessa última terça-feira lá no CT da Philadelphia Eagles e deu sequência aí aos preparativos para o jogo contra o Chelsea. Piquerez e Paulinho não foram a campo, assim como o lesionado Murilo também ficou no departamento cuidando aí da sua lesão, né? Com cirurgia prevista na volta para o Brasil, o atacante Paulinho tem mantido aí um cronograma muito específico de controle de carga, segundo informado pelo jornal Globo Esporte. Já o lateral esquerdo Piquerez apresentou um quadro gripal, né? E o caso não chega a preocupar, até porque o uruguaio está suspenso das quartas de final. Caso o Palmeiras avance na competição, isso não deve ser problemas para o uruguaio, que de fato é o titular da posição ali, né? Já o argentino Aníbal Moreno e o argentino Giai, juntamente com o colombiano Richard Rios, tiveram um pré-treino mais longo na parte interna e seguiram para o gramado minutos depois do restante do grupo. Esses três atuaram na partida contra o Botafogo, então tá rolando um cronograma diferente para esses jogadores que atuaram pelas oitavas de final. O professor Abel Ferreira terá mais 2 dias de treino até a partida contra o Chelsea na sexta-feira, ou seja, o Palmeiras vai treinar hoje na quarta-feira e também deve ter as últimas movimentações amanhã, quinta-feira, né, já esboçando aí na cabeça do Abel o melhor time para enfrentar o Chelsea. Além de Piquerez, o técnico também não contará, vocês já sabem muito bem, com o Gustavo Gomes, que foi expulso contra o Botafogo. Mikael e Vanderlan devem ser os substitutos diretos. E uma provável escalação colocada pelo pessoal lá do Globo Esporte tem o Everton no gol, Giai na lateral direita, Bruno Fux fazendo dupla de zaga com o Mikael e o Vanderlan jogando ali pela lateral esquerda. Na frente, fazendo aí como primeiro volante, temos Emiliano Martinez, como segundo volante Richard Rios e o Maurício como o meia atacante do Verdão. Na frente devemos ter Estevão, Alan e Vitor Roque. É um ataque aí bem leve que promete grandes movimentações contra esse time inglês, o Chelsea. Lógico, lembrando que isso é uma prévia e, na minha opinião, já quero deixar claro para vocês. Se for isso mesmo que o Globo Esporte trouxe como prévia, para mim é o time ideal, tá? Eu acho que não tem que ficar inventando muita moda. O Palmeiras já tá esboçadinho, né? O esquema tático que joga sempre. Tem que fazer o feijão com arroz, trocar os 6 pelo meia dúzia. Gustavo Gomes, infelizmente, não vai jogar. Murilo machucado. Então tem que colocar quem contratou, gente.
quem tá no elenco. Coloca o Mikael e o Bruno Fux e vamos que vamos. O Vanderlan também tem certa desconfiança na torcida do Palmeiras, mas agora não é momento de, sabe, criticar o cara, agora é momento de apoiar e torcer para que o Vanderlan faça o jogo da vida dele naquela lateral esquerda, torcendo, lógico, né, para calar sempre a nossa boca por aqui. E obviamente, se ele fizer essa partidaça, a gente vai trazer aqui e vai exaltar muito o Vanderlan. Estamos aqui na torcida para ele fazer um excelente jogo contra o Chelsea. E você, meu querido palestrino, o que faria de mudanças nessa equipe do Palmeiras? Você mudaria o esquema tático? Entraria com 3 zagueiros? Ia dobrar a lateral? Ou você acha que essa prévia que eu apresentei para vocês do Globo Esporte é o time ideal para enfrentar o Chelsea? Coloca aqui nos comentários, vamos dialogar aí no decorrer desse vídeo, tô sempre observando o que vocês comentam por aqui. E seguindo aqui com o nosso projeto de noticiário, olha só quem tá tomando de conta tanto da mídia nacional quanto da mídia internacional, né? Ele que a gente vem falando em vários vídeos por aqui que vai passar por processo cirúrgico, vai desfalcar o Palmeiras aí entre 3 a 4 meses após a cirurgia. Olha, tem muita gente elogiando o Paulinho, hein? Rapaz, e se não fosse pela lesão dele, eu não sei não se não ia ter clube europeu oferecendo um caminhão de dinheiro para tirar ele do Palmeiras, hein? Olha só, palestrino, o atacante Paulinho, o autor do gol aí na prorrogação, viu seu nome estar destacado em alguns jornais internacionais devido à sua boa atuação contra o Botafogo na última partida realizada pelas oitavas de final. O diário Mundo Desportivo lá da Espanha, se liga só, estampou a frase "Paulinho se veste de Estevão", aspas deles lá, para destacar a atuação do camisa 10 do Palmeiras. Ademais, o portal fez críticas também ao atacante Vitor Roque, a Espanha que parece que odeia o Vitor Roque pela passagem que ele teve por lá, né? Tratando o atacante como um jogador imprudente, né? Falando do Tigrinho. O jornal AS, também da Espanha, exaltou o Paulinho com um tom de provocação a Vitor Roque, mais uma vez, né? A matéria feita pelo jornalista Héctor Pérez tem como destaque a frase "Paulinho salva Vitor Roque" e trata o gol do atacante como espetacular. Olha só o que o Paulinho tá levantando nas mídias internacionais. Tem mais para vocês, ó. Vocês acharam que acabou? Não acabou não, ó. O jornal The Athletic, lá dos Estados Unidos, se referiu a Paulinho como o super substituto que levou o Palmeiras às quartas de final. O jornal também destacou o jogador como talentoso e que ele parecia, aspas deles, ó, determinado a causar impacto quando entrou no jogo. Fecha aspas para o jornal The Athletic. Tem mais, palestrinos, olha só, o portal Bild da Alemanha tratou o jogador como ex-astro da Bundesliga. Paulinho, para quem não sabe, jogou pelo Bayer Leverkusen por 4 temporadas e meia, antes de se transferir para o Atlético Mineiro lá em meados de 2023. Pelo clube alemão, ele fez aí 79 jogos e marcou apenas 9 gols. Já o jornal Gazeta dello Sport relatou a vitória do Palmeiras como, aspas para eles, "aos 100 minutos Paulinho resolve". Fecho aspas para esse jornal. O portal também lembrou da passagem do jogador também pelo Bayer Leverkusen e relatou que ele ainda não está 100% recuperado da lesão que o tirou no início da temporada do Palmeiras. Então tá aí, o Paulinho, né, com poucos minutos em campo pelo Verdão, tanto pelos campeonatos nacionais quanto pelo Mundial de Clubes, já tá deixando o nome dele na história e já tem jornais internacionais descendo a lenha no Vitor Roque e ó, colocando o Paulinho como salvador da pátria do Palmeiras, como um excelente jogador. E ó, na minha opinião, se ele não tivesse passando por essas lesões que ele tá passando, certamente ia ter clube europeu ou até mesmo clube russo, árabe, de olho aí para quem sabe conseguir tirar o Paulinho do Palmeiras. Lógico que isso seria uma tarefa bem difícil, afinal de contas ele acabou de chegar por aqui. Mas como ele tá lesionado, o pessoal aí tem segurado os seus assédios, né? O que é bem diferente com outros jogadores do Palmeiras que devem desfalcar o elenco do Verdão nessa janela de transferências, né? Logo após acabar o Mundial de Clubes. Quero saber desse jogador espetacular aí, o que você acha dele? Posta aqui nos comentários.
certamente aí vamos torcer para outubro, novembro, ele já tá 100% para ajudar o Palmeiras, quem sabe, né, numa semifinal, final de Libertadores, Copa do Brasil e também no decorrer do Campeonato Brasileiro. E para quem acompanha os nossos vídeos diariamente por aqui, vai saber que no vídeo da manhã de ontem falamos aqui no canal que a mídia italiana noticiou o fato da diretoria do Juventus estar de olho na Copa do Mundo de Clubes, buscando oportunidades de contratações. Um dos jogadores que é muito observado pelo time italiano é aqui, ó, o lateral esquerdo uruguaio Joaquim Piquerez. E agora, ó, segundo o perfil TV Espírito de Porco do nosso amigo Diego Firmino, eles garantem por lá que a Juventus de fato procurou o Palmeiras sobre o lateral Piquerez, sendo aí o único que fez isso de forma oficial por enquanto, segundo o perfil TV Espírito de Porco. A ideia da Juve é uma proposta na casa de 18 milhões de euros, o que dá mais ou menos 115,9 milhões de reais. Mas a apuração do perfil garantiu que este valor deve ser prontamente recusado pela diretoria do Palmeiras. Vale a gente sempre falar aqui, é um dos principais destaques do Palmeiras. Nas últimas temporadas ele tem chamado aí atenção e principalmente pelas atuações na Copa do Mundo de Clubes, podendo servir aí, quem sabe, para a Juventus rechear o elenco deles lá, pensando aí nos pedidos do técnico Tudor para a defesa do time italiano, eles que foram ontem eliminados pelo Real Madrid. Real Madrid que está passando por uma nova fase também, né? Apresentou até que um bom futebol para cima da Juventus. A Juventus, pelo menos no primeiro tempo no jogo lá, teve algumas oportunidades, mas, pô, cara, esse time espanhol, sinceramente, é fora de série, né? Tem vários jogadores muito bons, que joga de bola, aquele Vinícius Júnior, Mbappé entrou no segundo tempo, o Bellingham também é outro jogador muito bom de bola, fora que tem um menino novo lá, que eu esqueci o nome dele, que tá jogando muito bem e tá fazendo aí, botando caraminhola na cabeça do Endrick, que tá lesionado, e aí vamos ver, né? Como é que vai ser o decorrer de tudo isso com a chegada do técnico Xabi Alonso no comando do clube merengue. Mas voltando a falar de Piquerez aqui, Juventus, que foi eliminada, tá aí, TV Espírito de Porco falando que os caras já estão vindo brocando para cima do Palmeiras para tentar tirar o lateral esquerdo daqui. Lembrando que o Piquerez tem contrato com o Palmeiras até o final de 2026, né? Então, conforme vai chegando ao final do contrato do jogador, você sabe que os clubes começam a vir oferecer algumas doletas para tentar desfalcar o Palmeiras. Vocês sabem muito bem disso. Vamos aguardar, né? Qualquer novidade a gente sempre traz por aqui no canal Notícias Meu Verdão. E aí, você venderia por 18 milhões de euros? Coloca aqui nos comentários, Palestrino, quero saber a opinião de vocês. E vamos falar de oportunidades no mercado da bola? Olha só, o atacante Ezequiel Barco, esse aí que tá na sua tela, pode estar de saída do futebol russo. A mídia argentina noticiou nos últimos dias que o ponta esquerda não deseja mais atuar pelo Spartak Moscou da Rússia, por motivos pessoais. A gente sabe que o futebol russo não tá aí nos grandes holofotes da mídia, até porque, né, tá em guerra com a Ucrânia, então sofreu muitas sanções e eles estão completamente isolados no futebol deles lá. Acredito que eles nem estão participando da Champions League asiática também, né? Caso aqui o Ezequiel Barco deixe o clube alvirrubro, a prioridade do jogador seria retornar ao futebol sul-americano, pelo menos é o que garante a mídia argentina. Ezequiel Barco completou o primeiro ano dele na Rússia nas últimas semanas. E em pouco tempo, o atacante caiu nas graças lá da torcida e se tornou a referência do time russo. Em 36 partidas, o argentino fez 14 gols e deu 7 assistências, várias participações em gol, portanto aí pelo Ezequiel Barco, pelo Spartak Moscou. O Barco começou a ser desejado por diversos clubes do futebol mundial. Porém, Palestrinos, ele surpreendeu e acertou com a Atalanta United para jogar nos Estados Unidos. Em 2022, foi emprestado para o River Plate da Argentina e chegou a ser campeão do campeonato argentino, sendo um dos melhores do torneio. No dia 25 de julho de 2024, assinou um contrato de 3 anos com o Spartak Moscou.
e ele não completa nem metade do seu contrato e, segundo a mídia argentina, o jogador já deseja voltar para clubes sul-americanos. Barco, quero dizer para vocês que é um jogador de 26 anos, portanto é um jogador que está dentro aí, né, do scout palestrino, né, de busca de atletas. Então 26 anos é uma média boa que a diretoria do Palmeiras gosta de contratar. Ele atua como meio atacante, até começou a carreira dele atuando, mas vem jogando muito como ponta esquerda também, né? E é aquele cara que é destro. Então, portanto, cai aí também nas graças dos pedidos do professor Abel Ferreira. Joga ali como meia esquerda, joga como ponta esquerda, mas também faz a função de meia atacante. E segundo Palestrinos, o site Transfer Marketing, o jogador está avaliado em 14 milhões de euros. Aí é vocês que vão dizer se Ezequiel Barco seria uma boa pedida para o Palmeiras. O jogador tá querendo voltar, não custa nada a diretoria do Palmeiras dar aquela sondada, porque eu acredito que o meio-campo do Palmeiras e também a ponta esquerda é uma carência que a gente tem no elenco do Verdão. Posta aí nos comentários se você acompanha o futebol do Ezequiel Barco, se você sabe de perto, né, acompanhou o futebol argentino, viu ele atuar pelo River Plate, depois ele foi jogar na MLS e agora ele tá nesse clube russo, o Spartak Moscou, mas segundo os argentinos, o cara não tá muito feliz por lá não. Lógico, né, não tem holofote, né, cara, os caras estão sofrendo sanção pra caramba na Rússia. Eu acho, por exemplo, o Gerson agora do Flamengo, parece que fechou lá com um clube, parece que o Zenit, né, da Rússia. Vai sumir, velho, dos holofotes, é bem capaz de até perder as suas convocações para a seleção brasileira. Os caras vão pra lá por dinheiro em troca, né, de ter os seus nomes aí apagados na história do futebol, porque os russos lá estão completamente isolados no futebol deles. É só futebol local que rola por lá. Então vamos postar aí nos comentários, palestrinos, se vocês acham aí que o Ezequiel Barco seria uma boa oportunidade pro Verdão. E dessa forma nós vamos terminando por aqui a nossa primeira edição do canal Notícias Meu Verdão desta quarta-feira. Sempre agradecendo demais a audiência de todos vocês e pedindo sempre, né? Sempre fazendo essa pataquada por aqui. Pedindo a inscrição de vocês no canal. Lógico, eu sou mendigo da internet, bicho. Eu peço mesmo, não sabe? Enfim, e eu peço uma coisa pra vocês que é gratuito, vocês não precisam nem pagar. Então, por gentileza, palestrino, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, aproveita, ó, senta o dedo no botão do like e, é claro, não esquece, se você assiste a gente pelo celular, aperta aí o botãozinho hypar para ajudar a alavancar no algoritmo do YouTube este vídeo para mais palestrinos. Fechado? Dito isso, vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dê uma excelente quarta-feira abençoada a todos vocês, volto no próximo vídeo e avante palestra!